Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer encontrar você aqui. Que bom mais uma vez te encontrar aqui nesse canal. É muito bom ter você aí do outro lado, todos os dias nos acompanhando. Nós estamos estudando juntos a Bíblia aqui, estamos em Atos dos Apóstolos e a sua companhia diária me alegra muito. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comissão dos apóstolos, relatada aqui no capítulo 8, dos versículos 14 até o 17. A palavra de Deus diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, de Samaria, receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, olharam para eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Nós temos um relato bíblico aqui interessante que faz-se necessário algumas ponderações aqui. Primeiro, é muito apropriado que os discípulos, entre os discípulos comissionados aqui, Pedro e João, que João estivesse nesse grupo. João foi aquele mesmo que pediu que caísse fogo do céu para consumir os samaritanos. Se você é um leitor da Bíblia, você deve lembrar dessa ocasião. Os samaritanos não queriam receber Jesus e João ficou revoltado e disse: Senhor, manda cair fogo do céu para queimar esse povo. Está lá em Lucas 9:54. Esse mesmo João agora, transformado, cheio do Espírito Santo, ele agora tem uma atitude diferente. Agora ele quer ver os samaritanos salvos. Agora ele quer ver esses homens cheios do Espírito Santo de Deus. Em relação ao derramamento do Espírito Santo, também faz-se necessário a gente ponderar aqui algumas coisas para evitar tanto mal entendido nesse assunto, tantas heresias sendo pregadas sobre isso. Existem 4 derramamentos do Espírito registrados no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro deles sobre os judeus de Jerusalém, Atos 2. O segundo sobre os samaritanos, em Atos 8. O terceiro sobre os prosélitos e gentios convertidos ao judaísmo, em Atos 10. E o quarto sobre os gentios em Éfeso, Atos 19. As pessoas elas eram classificadas dessa forma. A sociedade ela se dividia nessa divisão aqui, ela se classificava nessa divisão. Judeus, samaritanos, tementes a Deus ou prosélitos e gentios. Sobre esses 4 grupos, o Espírito Santo foi derramado, mostrando assim a universalidade do Evangelho. Sobre esse assunto, Simon Kitmaker, que a gente usa alguns comentários dele aqui para os nossos estudos, ele nos apresenta uma verdade importante para ser colocada. O que o Novo Testamento nos ensina acerca da recepção do Espírito Santo? O derramamento do Espírito Santo ocorreu em Jerusalém, em Atos 2, de 1 a 4, já estudado aqui no canal. E ele foi repetido quando a igreja acrescentava novos grupos de pessoas. Então, esse derramar do Espírito Santo, ele ocorreu em questões, em situações pontuais, quando grupos eram acrescentados à igreja. Como nós vemos aqui, foi repetido quando a igreja acrescentou os samaritanos, Atos 8, os gentios, Atos 10, os discípulos de João Batista, Atos 19. Mas fora essas manifestações especiais, nós não vemos mais, não é? Nós não temos nenhuma referência de judeus e gentios recebendo o Espírito Santo por meio de imposição de mãos apostólicas. Nós não encontramos mais. Você não vai ver isso nas cartas de Paulo, você não vai ver isso sendo detalhado em nenhum outro livro, nenhuma outra carta, nenhum outro registro do Novo Testamento. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes e ele permanece com a igreja e ele vive no coração de todos os crentes verdadeiros. Não há mais e não existe relatos e nem necessidade hoje
de que o Espírito Santo seja concebido na vida de alguém a partir de uma imposição de mão de algum líder religioso. Você não encontra isso na Bíblia. Ele já está com a igreja e ele está no coração dos verdadeiros cristãos, conforme Romanos 5:5, Romanos 8:9-11, Efésios 1:13, Efésios 4:30. Então, há essa necessidade de entendermos esse fato. Paulo revela que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 6:19. Então, a partir dessas passagens do Novo Testamento, nós aprendemos de forma muito clara e sem necessidade de malabarismo teológico que os que creem em Cristo Jesus, aqueles que se entregam, que obedecem, que são batizados, eles têm a presença do Espírito Santo de Deus habitando neles. No momento da conversão, você recebeu Cristo como seu Salvador de forma realmente genuína, verdadeira, o Espírito Santo vem habitar em você. Não há uma necessidade de uma busca pelo Espírito Santo de forma separada do ato da sua conversão. Você é o templo do Espírito Santo, você recebeu Jesus como seu Salvador de forma real, genuína, verdadeira, automaticamente o Espírito Santo vem habitar na sua vida. Esse Espírito Santo ele é derramado na vida de todo homem e mulher que tem Cristo Jesus como Salvador. Você não precisa de um outro momento. Conversei com pessoas já que são crentes há muito tempo e reúnem alguns grupos que deturpam esse entendimento bíblico. E as pessoas dizem, eu já aceitei Cristo faz tantos anos, mas até hoje não tenho o Espírito Santo ainda, não recebi, não fui batizado com o Espírito Santo. Porque entendem que o receber do Espírito Santo é uma ação separada da conversão, o que não é bíblico isso. O Espírito Santo está na vida de todo aquele que crê. Nessas ocasiões, lida aqui em Atos, estava sendo acrescentado à igreja novos grupos de pessoas, não é? E nós hoje fazemos parte, se você que me assiste não é judeu, não é? Você faz parte dos gentios que já foram agregados à igreja e já receberam o Espírito Santo, relatado aqui em Atos. A partir de agora, todo e qualquer gentio que crê em Cristo Jesus como Salvador recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Então, que nós possamos entender o que a Bíblia de fato quer nos ensinar, que nós possamos estar atentos ao texto bíblico para não sermos levados por ensinamentos, por heresias que são ensinadas por aí e muitas vezes deturpando as Escrituras e gerando confusão na cabeça de tantos. Deus abençoe a sua vida, obrigado por me acompanhar em mais um estudo e a gente volta amanhã para novo estudo aqui ainda em Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe, muito obrigado por me acompanhar.